Graça e paz a todos, a você inscrito deste canal. Que Deus abençoe você, abençoa a sua família. Olha, hoje eu quero falar um assunto muito interessante sobre o Espírito Santo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve neste canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho de notificação para quando eu postar novos conteúdos, você receber em primeira mão. Algumas pessoas, algumas denominações, diz que o Espírito Santo é somente uma força, é somente um poder e nada mais. E aqui, com base bíblica, nós vamos observar e entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa em espírito. Nós vamos aqui observar e entender sobre esse assunto. Quando nós observamos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o 2 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando nós observamos no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não é mencionado Espírito Santo, mas sim Espírito de Deus. Então, toda vez que você observar no Velho Testamento Espírito de Deus, ali está falando do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós observamos no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não vinha para qualquer tipo de pessoa. Quando nós observamos, o Espírito Santo vinha para profetas, sacerdotes, reis e também para os juízes. Quando nós observamos os nazireus, que também você observa ali Sansão, ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não permanecia, com algumas exceções, como Davi. Davi, ele diz: Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Então nós observamos que Davi, o Espírito Santo ali ficava sobre ele. Mas nós observamos que o Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha e voltava. Mas vamos aqui entender se o Espírito Santo é somente uma força ou uma pessoa em espírito. Por que que as pessoas têm essa dificuldade, essa dúvida de entender sobre esse assunto? Nós vamos aqui observar. Quando nós observamos Deus, é Deus Pai. Quando nós observamos Jesus, é Deus Filho. E quando nós observamos o Espírito Santo, é aí onde gera a dúvida nas pessoas. Porque Deus Pai, ele é Pai. Deus Filho, que é Jesus, ele é Filho. E o Espírito Santo é somente Espírito Santo. É aí onde as pessoas têm dúvida. Porque as pessoas muitas vezes não buscam conhecer, não buscam o conhecimento, não buscam receber o Espírito Santo na sua vida, não pagam um preço para ter o Espírito Santo. Então as pessoas têm essa dúvida. Então aqui nós vamos entender com muita clareza e eu creio que você vai entender esse conteúdo. Quando nós observamos, quando falamos sobre o Espírito Santo, estamos falando de uma pessoa em espírito e uma pessoa poderosa. Ser uma pessoa é possuir uma personalidade. E isso o Espírito Santo, ele tem. As personalidades nós observamos é inteligência, vontade e sentimento. Algo que uma pessoa tem e o Espírito Santo também ele tem. Então aqui nós vamos observar alguns capítulos da Bíblia Sagrada. Nós vamos aqui ler alguns versículos e nós vamos aqui entender. Quando nós observamos no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 30, a parte A diz: Não entristeça o Espírito Santo. Então, tem pessoas que entristecem o Espírito Santo. Como que a pessoa entristece? Dependendo da ação, das atitudes das pessoas, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, nós observamos que ele é sensível. Então a pessoa pode entristecer, ele pode ficar alegre, dependendo da minha ação, da minha atitude, e ele pode ficar triste,
dependendo da minha ação, das nossas atitudes. E quando fala não entristeça, a tristeza é um sentimento, então é uma personalidade. Então você já está entendendo aqui que ele não é somente uma força, mas sim uma pessoa em espírito. Ele tem personalidade. Vamos aqui observar aqui outro versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8 e versículo 26, que diz: o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Olha que algo interessante. O Espírito Santo, ele intercede. Aqui está mostrando que ele tem o quê? Vontade e inteligência. Se ele intercede, ele está tendo vontade. E por ele interceder, ele tem inteligência. Ele sabe o que está fazendo e por que ele está fazendo. Olha que algo interessante. Então está mostrando aqui personalidade, inteligência e vontade. O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimidos. Quando chega gemidos inexprimidos, aqui mostra que eles têm sentimento novamente. Então nós estamos observando aqui que o Espírito Santo, ele tem as personalidades de uma pessoa. Só que ele é uma pessoa em espírito. Ele tem inteligência, ele tem vontade e ele tem sentimento. Algo muito interessante. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus com compromisso, com sensibilidade, com muito respeito. E assim, o próprio Espírito Santo vai nos dando clareza para entender a palavra de Deus. Então vamos aqui observar aqui outro versículo da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 16. Quando Jesus está prestes de ir ao céu, a sua ascensão, ele diz: olha, eu vou para o Pai, ou seja, eu vou para o céu, e eu vou rogar para que o Pai envie outro Consolador, para ficar com vocês. Então vamos aqui observar. Algumas versões diz conselheiro. Quando nós observamos o que Jesus foi para os discípulos, ele foi o mestre dos discípulos. Jesus foi o mestre dos discípulos. Ele foi o conselheiro. Ele foi o ajudador. Ele cuidou dos discípulos. Ele foi o pedagogo. Ele estava ao lado, discipulando, cuidando, com amor, com compromisso, cuidando dos discípulos. Então, ele observou Jesus que o discípulo ficou um pouco triste, com medo, ansiosos. Então, Jesus entendeu. E ali ele conforta os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para o Pai. E eu vou pedir, eu vou rogar, para que ele envie outro Consolador, ou conselheiro. Ou seja, esse que o Pai vai enviar, ele vai estar no mesmo nível que eu, na mesma igualdade. Ele vai cuidar de vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai dar poder para vocês, ele vai estar com vocês. E algo interessante, Jesus estava ao lado dos discípulos, cuidando. O Espírito Santo, aquele que dá lugar e que se entrega e que busca o Espírito Santo, ele não vai estar do lado de fora, mas sim dentro da pessoa. É por isso que eu digo para você, busca o Espírito Santo. É de suma importância você buscar o Espírito Santo para a sua vida. Quando nós observamos, quando Jesus, ele em Mateus capítulo 3, quando ele é batizado pelo seu primo, João Batista, quando ele ali sai do Rio Jordão, ele vai para o deserto, o Espírito Santo ali pousa sobre Jesus. Quando Jesus sai do deserto, ali começa o seu ministério de prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. E nós observamos que foi quando ele recebeu ali o Espírito Santo, a autoridade, a unção. Então eu falo para você, você quer exercer o ministério
de sinais, prodígios e maravilhas, você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que buscar. Então agora nós vamos aqui voltar para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Quando Jesus diz, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador ou Conselheiro, se fosse somente um poder, qual era a palavra que Jesus tinha expressado? Jesus tinha expressado essa palavra. Eu vou ao Pai e o Pai vai enviar a consolação ou somente o poder. Mas não, Jesus fala, eu vou ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador, ou seja, Consolador, uma pessoa em espírito, conselheiro, alguém que vai estar ao lado, que vai conversar, alguém que tem inteligência, que tem personalidade. Então aqui você entendeu que o Espírito Santo, ele não é somente uma força. Ele é uma força porque ele tem poder, ele faz parte da Trindade. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa em espírito porque ele tem personalidade. Aí você diz, Rodrigo, por que uma pessoa em espírito? Porque o Espírito Santo, ele faz parte do mundo espiritual de Deus. Deus, ele é espírito, é um Deus em espírito. Jesus também. E o Espírito Santo também. Então o Espírito Santo, para ele estar dentro de nós, nós temos que buscar. E ele só entra dentro de nós porque ele é espírito. Então nós vamos aqui observar. Vale a pena buscar o Espírito Santo. Vale a pena pagar um preço. Vale a pena renunciar às coisas deste mundo. Vale a pena renunciar ao desejo da carne. Vale a pena se deleitar na presença do Senhor. Ele vê o nosso esforço e Ele nos recompensa, derramando sobre nós o Espírito Santo. Lembra quando os discípulos, depois que Jesus foi ao céu na ascensão, os discípulos eles ficaram em Jerusalém e ali eles buscaram ao Senhor. Eles estavam juntos, eles estavam buscando em oração e ali o Espírito Santo desceu sobre eles, mas eles estavam buscando. Lembra-se, o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. E eu quero dizer para você, os discípulos receberam aquela promessa porque eles estavam buscando. Que Deus abençoe você. Então aqui nós entendemos que o Espírito Santo não é somente uma força. Ele é uma força porque ele tem poder, mas ele é uma pessoa em espírito. E sendo uma pessoa em espírito, porque ele faz parte do mundo espiritual. Então ele veio aqui para a terra para ajudar nós a ir para o céu. Ele é o selo de ir para o céu. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. Graça e paz a todos.